Bom, então, já que a gente falou bastante aí sobre o Boitatá, como seria uma história legal, assim, uma história fantástica legal, utilizando um Boitatá? Eu sei que Rafael já escreveu um conto muito bem escrito. Obrigado, obrigado. Ele foge um pouco, ele usa mais a forma do negócio. Já li uns aqui de autores, de uma autora brasileira muito bom. E realmente pegava essa ideia de ser na Amazônia um grupo, de uma empresa grande lá que tá desmatando. O cara vem investigar e a galera começa no cego, assim, bem interessante. Porque, na verdade, eu acho que não dá pra usar a ideia do Boitatá sem também ter o fato de como ele existe moralmente, né? Da ideia de quem destrói as florestas, sabe? De como ele protege as matas. Entendi. A gente pode botar o Boitatá aqui no rio ali de Dois Irmãos e bota ele para proteger os bichos do zoológico ali, só que ele sai de noite e vai dar uma volta na cidade. A característica mais interessante da história do Boitatá é como você escapa dele. Eu acho que isso não pode faltar em nenhum. É a questão de como ele se alimenta dos olhos, né? Então, para você escapar da fúria dele, você tem que ter o sangue frio de ficar de olho fechado. E aí é interessante. Ele perde o interesse. Isso é tipo as histórias de conto de fadas, né? Que ela fala, você não pode comer a comida naquela mesa. Aí a menina você vai lá e come. Você não pode abrir aquela hora, você vai lá. Né? Ah, sim, com certeza. É engraçado que isso que você está falando, como um desses. A gente tem dentro do folclore brasileiro muitos personagens que são voltados à proteção da natureza, né? A proteção da mata. Alguns são mais específicos para os animais, outros são mais específicos da mata, né? Em si, como é o caso do Boitatá. Dos animais, a gente tem citado muito o Comadre Fulozinha, que ela fica ali sempre de olho nos animais, mas também é da natureza. O próprio Saci também, né? Mas aí cada um vai de uma forma diferente tratando disso, né? Não, eu queria fazer um adendo nisso, que essa ideia de proteção, de propósitos morais e ecológicos, ela veio depois, tá ligado? Ela veio quando os portugueses chegaram aqui com os indígenas. As ideias dos índios eram bem diferentes, eram mais criaturas de destruição mesmo, aquela você ficar com medo de não sair casa sozinho, sabe? Era aquele mito dogmático para você tomar cuidado. Essa ideia de bichos ecoterroristas veio depois, assim. E o Boitatá não é alguém que foi muito mudado nisso. Você vê o Saci, o Curupira, o Caipora, eles têm mais essa pegada. O Boitatá, eu acho que ele é mais aquele bichão de terror mesmo, pra meter medo. Sim, eu citei agora há pouco com o Mato Filosofia, eu não queria desviar o caminho, né? Mas é engraçado que, assim, cada personagem ele tem uma linha de, assim, como eles nasceram. Eu não sei como é a história do nascimento. Eu tinha citado o Comadre Florzinha como uma protetora da mata, que nasceu por conta de um abuso do pai, e ela morreu porque o pai matou, e aí ela renasceu na floresta como protetora da floresta. E aí, protetora da mata, né? E o Boitatá, ele não é uma pessoa, ele é um bicho, né? Ele é descrito na mitologia como uma serpente, uma cobra gigante que pega fogo, né? Mas também é conhecido como batatão, como uma cobra transparente, né? Eu acho que a ideia dela é uma coisa mais primal, assim, né? Eu nunca li sobre o nascimento específico dela, não. Eu acho que ela é tipo aquela ideia primal do homem contra a natureza, sabe? Eu queria fazer uma pergunta a vocês aí. A gente encontra hoje a história das lendas muito no universo também infantil, né? Das revistas em quadrinhos, das séries de animação, e isso ganha uma proporção muito grande do universo infantil. Isso é bom para retratar as lendas para as crianças e tudo mais, mas eu acho que falta ainda, talvez a gente tenha uma missão de contribuir com essa parte de alguma forma, de algum sentido, falta ainda a gente também trazer muito essas lendas para o universo que elas nasceram, como o Rafael falou, o universo, a sua base, a sua origem. Né? Nasceu com os índios lá, não seria nada para criança infantil, era um monstro, uma cobra de fogo que pega e que vai e detona para valer. Então, como é que a gente traz esse universo para o universo adulto de verdade, não só ganhar tanta proporção só no universo infantil? Eu acho isso bem importante mesmo, que você pegar a raiz, trazer a raiz de volta. Isso eu acho que vai mais dar um valor maior para a cultura, assim, a gente entender de onde veio, por que veio essa. Essa ideia permeia todo esse universo de mitos e lendas. Se você pegar os contos de fada lá dos irmãos Grimm, os originais, eles eram super pesados.
assim, super tristes e Super trágicos e pesado. tal. E depois ele virou um negócio meio Disney, assim, né? Mas as pessoas conseguem aquele negócio felizinho das princesas, mas não era. Eu acho que assim, é muito pessoal, né? Assim, até por conta do estilo de cada um, como se sente à vontade para escrever. Para trazer, eu acho que o Boitatá, eu acho engraçado porque o Boitatá é uma figura que assim, eu comparo bastante como uma figura grandiosa como o dragão chinês, por exemplo. Aquela figura mítica e grandiosa e majestosa que é o dragão chinês e o simbolismo que ele tem. Então ele tem essa representatividade aqui, né, da proteção dessas coisas e hoje em dia a gente não está tão ligado à natureza do Brasil, né, o que uma época os brasileiros, acredito eu, que já foram. Então hoje a gente já sente menos, porque a gente vive tanto em prédio nessas coisas assim. Então eu gostaria muito de trabalhar o Boitatá dentro de uma figura que, na minha cabeça, ela é muito, muito fantasiosa, mas trazendo ela para dentro da metrópole. Ela como se fosse, ela sofre esse desconforto. Eu começaria uma história dessa forma. Ela sai ou melhor, do conforto dela de proteger a floresta de onde ela está ocupando, aquela área da mata, aquela área da natureza, e ela se revolta e ela vai começar a pegar tudo de volta. Ela vai fazer assim, you know what? Fuck the police, e chegaria dentro da cidade e começaria que vai Ia voltar. ser, ia ser legal, tipo um Boitatá bem no estilo Godzilla, assim, né? Destruindo a Exatamente, cidade toda. O Justiceiro. Filme coreano, O Hospedeiro, já viu? O monstro sai Não, da. não vi. Eu já ouvi falar. Já. Sim, é muito bom esse filme, eu gosto. Sabe? Então, assim, eu iria sair da figura normal, assim, eu estava muito acostumado a trabalhar muita coisa de vamos manter a característica. Eu não quero agora transgredir as regras. Eu vou pegar o negócio, vou tirar do lugar de conforto, vou botar no lugar de desconforto e vou fazer ele aterrorizar aquilo ali. Eu vou fazer ele ser o vírus mesmo. Ele vai entrar ali e vai sair mudando tudo. Então eu pegaria essa figura, para mim, muito, muito mitológica, muito mais do que a Cuca, muito mais do que o Homem da Perna Cabeluda. Eu acho ela, Boitatá, eu vejo como um primordial. E colocaria ele para sair alterando o sistema. Dentro disso que a gente discutiu, né? Da origem do Boitatá e de como mudou um pouco com o passar dos anos, vocês classificariam, ou de repente vocês escolheriam, se fosse escrever uma história, o Boitatá seria um herói, seria um mocinho ou seria um vilão? Eu acho que, como ele parece uma força da natureza primal, assim, normalmente é vilão, assim. Eu voto também Mas no vilão. talvez não vilão com uma entidade maligna, assim, mas é algo como, sei lá, inevitável, sabe? Neutro, um predador. Né? Você faria como antagonista mesmo, assim, o que vai... E hoje em dia a gente gosta mais do vilão do que do herói, né? Hoje o vilão tá, inclusive, mais em alta. Eu citei essa minha como eu encaixaria dentro do universo adulto, ele se encaixaria do mesmo jeito, eu concordo com a galera, só que era mais na linha vilão Thanos, é aquele negócio, ele não é a pessoa que tá ali para poder fazer o mal, ele não tá ali para poder ficar tipo, você gosta disso, então eu vou fazer o que você não gosta, não, ele tá ali para fazer o que ele acredita. Eu acho que ele pode se encaixar na linha do mito tradicional, sem necessariamente caminhar para o lado de vilão e herói, mas o mito nascedouro dele, só que ele na cidade, ele não vai se comportar como um cidadão, obviamente, ele vai agir como um mito fundador e vai atacar, exatamente. ele sair desse panorama aí de vilão e mocinho é o mito como assim, o que é que o mito faz? O mito é uma cobra de fogo que anda, que destrói, que detona, então ele vai fazer isso. É quando a gente vive numa cidade que a gente aterra o mangue, o que é que acontece? Quando a maré enche, não quer saber, a maré enche e invade asfalto e engarrafa tudo, porque a maré encheu, porque a gente cobre a maré. É aquele negócio, a natureza crua,
Sabe, você não tem defesa contra ela. E ela não tem malícia, maldade, ela é. Ela está ali. Ele viria exatamente para fazer aquele ponto onde foi interrompido, aquele ponto margem, aquele nascedouro, e ele simplesmente chegaria e faria o seguinte: olha, vocês mexeram no lugar onde não era para mexer. Eu deixo vocês fazer essa merda todinha, mas aqui não é para mexer, não. Vocês mexeram, agora eu vou ter que agir. Aí pronto. Aí começa o terror. Pá! Tipo, o cara bota aqueles empresarial mais rico da cidade, aquele negócio doido lá em cima de um mangue. E ali não é para você fazer isso. E aí entra o Boitatá. E aí destrói os grandes empresários, destrói. Bom, mais algum assunto a tratar do Boitatá, pessoal? Eu quero que a criança veja o Boitatá e o Boitatá olhe para ela e diga: Boitatá é um cacete, meu nome é Zé Pequeno. Entender a origem do mito. Aproveitando um pouco, eu já desafio o Caio a fazer esse conto aí, mesmo que seja um conto curto. Pô, velho, isso foi uma pegadinha, isso foi uma armadilha. Eu quero ver esse conto, viu, Caio? Daqui a 2 semanas, por favor. Peraí. Rafa tá livre. Rafa escreve essas histórias assim muito melhor do que eu. Eu já fiz a do Boitatá, eu não me repito, não, agora só ver. Ih, José, que droga, velho. E José tá ocupado, né, José? Só para poder a gente voltar um pouquinho aqui, Rafael, diz o nome do livro que tem o seu conto de Boitatá e explica também a proposta do livro. O nome do livro é Abismo do Mal, da editora Lura, que é um livro de contos que fazem homenagens ao escritor Lovecraft. Só que os contos têm umas características brasileiras. E aí foi um concurso que eu escrevi o conto com a pegada do Boitatá, misturada com Lovecraft. Abismo do Mal, organizado por Gabriel Sampaio, da editora Lura. Eu tenho uma edição física, né, que é uma edição muito bonita. Rafael me presenteou. Muito obrigado, Rafael. Tem na Amazon para comprar também. E eu li a coletânea, tem contos bons lá. Assim, não é porque Rafael é meu amigo, não, mas o conto de Rafael, para mim, é o melhor. Obrigado, amigo. Acho que é isso por hoje, né? Para esse primeiro episódio, a gente falou um pouco do Boitatá. Um pouco não, a gente falou bastante, né? E também trouxemos algumas ideias de como ele poderia ser usado em histórias fantásticas. Debatemos sobre se ele seria um herói ou um vilão. Debatemos sobre a necessidade da lenda original ser repassada, ser recontada, que se perdeu um pouco no meio do caminho. Eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom estar conversando com vocês. Eu achei que deu mais do que eu esperava até. Eu fiquei feliz com o resultado. Pô, foi massa. Eu gostei bastante também. Eu acho que a gente não tinha inicialmente pensado nesse formato, né? A gente vai trabalhando outras propostas de tudo, mas a gente nunca tinha parado para fazer. Foi muito rápido a gente ter pensado nisso. Flui muito bem. Só edita a parte. Tá? Não, Elias vai ter que editar muita coisa aí, porque aí as coisas acabaram. Não, né? Teve uma piada aí que vai ter que ir pro banco secreto do proibido. A gente ia começar na lista negra. Né? A gente vai ter que juntar a parte proibida aí já e fazer um podcast da parte proibida. Aí a gente coloca a galera para quando eles forem apoiar a gente, né, galera? Apoia aí a gente vai. Não tá indo errado, não, pô. E aí. Deixa quieto. E vai fazer parte do valor mais alto. Adriano, obrigado também, viu? Bom, para mim foi massa também o bate-papo sobre o Boitatá, a gente trazer, né, a lenda lá, o mito fundador e a gente tentar contemporaneizar isso. Eu acho que esse bate-papo é importante para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, inclusive na Rádio Teatro, que eu acho que é mais importante ainda que o podcast, que é a gente produzir, gravar e a galera ouvir e curtir aí. Como o Adriano falou, a gente está lançando a saga do Coronora Pyrrhus. A gente não sabe ainda quantos episódios serão, mas vai ser uma história curta para poder falar um pouco dessa história do coronavírus. E, além disso, também temos outros projetos que vão ser lançados muito em breve. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês que estão escutando. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Fiquem ligados, é bem tipo locutor de rádio das antigas, né? Ou vídeo de MTV. Fiquem ligados, senhores ouvintes. Nosso Instagram é instagram.com/10venturasfantásticas ou @10venturasfantásticas. E nosso Twitter 10venturasf. E aí vocês podem... 10 venturas, fuck you, man. A gente vai ter que trabalhar isso depois. Verdade. Fuck you, man. Então é isso aí, galera. Valeu, grande abraço. Tamo junto.